O racismo é complexo e tem muitas variantes. Quanto mais escura a cor da pele da pessoa, mais chances ela tem de ser atingida pelo preconceito. A essa discriminação por tonalidade de pele chamamos de colorismo, e é sobre este tema que vamos conversar agora. Eu sou Lívia Calmon e este é o Afro TV Entrevista. O colorismo é sustentado por outros elementos como o tipo de cabelo, nariz, boca, etc. É sobre isso que nós vamos conversar agora com a advogada, professora da Universidade de Quebec, no Canadá, diretora do Instituto Luiz Gama, Alessandra Delvuschi, que acaba de lançar um livro sobre o assunto. Alessandra, muito obrigada pela sua presença, por abrir um espaço na sua agenda tão lotada, você que está aí do outro lado do mundo, no Canadá. Eu começo perguntando a você, o que você acha do colorismo estar sendo tão debatido? Eu acho que é muito importante a gente passar a conversar de uma forma mais rigorosa, mais cuidadosa sobre o colorismo, porque eu acho que nós passamos tempo demais escondendo as relações que são pautadas, sim, nisso que nós chamamos de uma hierarquização das pessoas de acordo com a sua associação, com a sua proximidade a traços de europeanidade ou de africanidade. Então, eu acho que é um debate necessário, porque ele fala sobre a nossa constituição identitária, né? Ele fala sobre quem nós somos no Brasil e sobre aquilo que, às vezes, se estabelece como um processo de opressão. E como essa opressão é exercida sobre 46% da população, que são negros de pele clara, e mais de 9% da população que são negros de pele escura, eu acho que é um debate que nós não podemos mais evitar. Você, no seu livro, você fala que o colorismo é sofisticado. O que você quer dizer com isso? Ele não é cru, como nós vemos, por exemplo, em processos de apartheid, como nós vimos na África do Sul, como com a institucionalização de espaços para brancos e para negros, como nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que tem uma regra que é muito mais dura em relação à identificação racial, que é a regra do one drop of blood, né, ou seja, basta que você tenha na sua árvore genealógica, né, alguém que seja considerado negro, seu pertencimento racial já fica ali estabelecido. E não é assim que acontece no Brasil, né, por conta de um processo colonizador especial, que faz referência a um país que implicou, que infelizmente empreendeu, vamos dizer assim, um genocídio em relação à população indígena de cara, era preciso fazer uma construção mais sofisticada no sentido de estabelecer regras que pudessem atingir essas pessoas que detém também traços de europeanidade dentro da sua constituição física. Então, como com a mestiçagem, as ligações, as conexões raciais, às vezes elas se atenuam, né? O pertencimento cultural também, ele passa a ser mais complexo, era preciso criar ordens culturais, né? Que implicassem em uma domesticação, em uma ordem disciplinadora, vamos dizer assim, sobre as pessoas no Brasil. Você diria, por exemplo, que há uma diferenciação muito clara ao tratar pessoas com tonalidades de pele diferentes? Porque eu fico me perguntando, assim, por exemplo, você falou dos Estados Unidos e a gente sabe, a apartheid, a gente vem logo na cabeça a África do Sul, mas a gente sabe que não foi um único lugar. O Brasil já pelo que você vê, a imagem, realmente o colorismo, a cor da pele, é isso? No Brasil, o racismo se estabelece muito pela leitura racial que é dada, né? A gente sempre tem
A anedota, vamos dizer assim, é muito comum, de que quando nós temos uma dúvida em relação ao pertencimento racial de alguém, basta pedir para que ela faça um pequeno passeio na rua, tarde da noite, para perceber o tipo de abordagem policial que ela vai receber. Ali, de cara, a gente sabe se a pessoa é lida socialmente como branca ou se ela é lida socialmente como negra. Mas eu diria que no Brasil o colorismo ele é sofisticado porque ele não implica exclusivamente na questão da pigmentação da pele, né? Ele é complexo no sentido de que ele vai também inferir valor para outros traços do fenótipo associados a esse pertencimento racial. Então, textura de cabelo, espessura dos lábios, tamanho do nariz, formato do rosto, formato do corpo, né? São todos elementos associados à africanidade que nós culturalmente estabelecemos no Brasil como padrões supostamente inferiores, porque os padrões que mulheres negras devem alcançar, vamos dizer assim, são os padrões de uma ideia estabelecida de supremacia branca, né? Você percebe que tem, por exemplo, existe uma diferença no tratamento das pessoas de acordo com a tonalidade da pele? O tipo de discriminação que as pessoas vão sofrer no seu ambiente de trabalho, o tipo de estereótipo que é atribuído a essas pessoas negras, ele tem nuances, ele tem diferenças de acordo com a tonalidade dessa pele negra. Então, se eu tenho uma pele negra escura, eu tenho um racismo que é muito mais na associação dos traços animalescos, na associação de condutas mais violentas, né? E quando essa pele é mais clara, eu associo como chamado negro de serviço, que tem algum pertencimento, vamos dizer assim, àquilo que se compreende como a cultura hegemônica, a cultura superior branca, europeia, ligada à ideia de civilização que nós temos, como se a civilização fosse algo diretamente associado à Europa. Então a gente nega tudo aquilo que é processo civilizatório de constituição histórica existente nos países árabes, nos países africanos. Então eu estabeleço um padrão de civilização, vamos dizer assim, e essa pessoa negra de pele clara tem esse arquétipo mais aceitável, mais atrativo, porque se conecta, ainda que seja por meio da mestiçagem, com esses elementos que culturalmente são construídos como elementos civilizatórios. E como é que mede o tom da pele? Tem um negrômetro? Tem isso? Tem pessoas afroconvenientes? Eu queria entender e eu queria que você ilustrasse, porque, por exemplo, me veio na cabeça a Halle Berry, que é filha de pai negro, mãe branca, a Meghan Markle, a mesma coisa, mãe negra, pai branco. E eu cito um exemplo brasileiro bem claro, que é o da Fabiana Cosa, que não pôde fazer o papel de Dona Ivone Lara, porque dentro da própria comunidade negra, e isso é uma outra coisa que eu preciso que você fale, ela não foi aceita, foi considerada tinta fraca para fazer o papel, porque Dona Ivone era retinta. Quer dizer, é complicado, delicado tratar, porque a gente está falando da gente mesmo. Nós negros e a não aceitação no colorismo. É grave. Eu tenho, assim, muito receio de uma concepção que é quase um canibalismo racial, né? Ou seja, quando você fala de negrômetro, dá a impressão que nós fazemos a identificação racial quase por uma fórmula de Bhaskara, né? Tem aquele meme famoso da Renata Sorrah com aquele monte de formulazinha, sabe? É como se houvesse um tipo de fórmula mágica para estabelecer algo que não é exclusivamente baseado e construído sobre o fenotipo, sobre o fenótipo. Ela também, a identificação racial, ela também passa pelo elemento cultural. Ela não é exclusivamente
exclusivamente associada ao fenótipo, mesmo que socialmente nós façamos a identificação do outro, uma vez que nós não conhecemos necessariamente sua história, sua família, seu pertencimento cultural, por aquilo que ele se apresenta de forma imagética, né, pelo seu fenotipo. E eu acho muito temerário, né, para dizer o mínimo, estabelecer a identidade racial de alguém exclusivamente sobre um fator. Porque a identidade racial, ela é um complexo de fatores. No Brasil, majoritariamente fenotípicos, mas em outros países existem outros fatores preponderantes, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos ou da maior parte dos países do norte. O que eu acho que é importante a gente perceber nessa discussão é que o que é fundamental de se entender é que as pessoas, né, elas são livres para amar e para se relacionar com quem elas quiserem. Isso eu acho que é muito importante de dizer. No entanto, os nossos afetos, as nossas relações humanas, da maneira pela qual nós nos associamos, nós nos identificamos, nós desenvolvemos empatia pelo outro, isso e aí não é um ato volitivo, é um ato que faz parte da sociedade, portanto ele é imposto. Nós introjetamos valores que não necessariamente fazem parte dos nossos valores morais mais íntimos. Por isso que a luta antirracista é uma luta política, mas também é uma luta de observar o nosso comportamento cotidiano, porque tudo à nossa volta lembra processos de escravidão, tudo à nossa volta lembra espaços e nos impõe espaços de poder exclusivos a brancos e espaços de miséria, de precariedade, de vulnerabilidade que são associados às pessoas racializadas, às pessoas negras, né, às pessoas indígenas, porque a história se construiu para predeterminar um espaço necessariamente essas pessoas. Portanto, pessoas mestiças, né, pessoas que também têm um elemento branco na sua família, mas que são lidas pela sociedade como pessoas negras, essas pessoas, elas carregam dentro de si e na forma pela qual vão se relacionar com o mundo, elementos da sua negritude. Então, eu acho que o caso da Meghan Markle é bem ilustrativo da maneira pela qual nós, entre aspas, aceitamos pessoas negras de pele clara, ou seja, ela foi considerada atraente o suficiente, né, pelo príncipe, que vem de um ambiente extremamente branco e racista, né? Vamos sempre nos lembrar o que significa politicamente a existência da família real britânica e do seu império de colonização, mas o casamento e o afeto não salvaram a Meghan Markle de um racismo midiático extremamente violento. Mostra muito claramente que a negritude, ela é clara, ela é, mesmo sendo clara, né, mais clara, ela é clarividente para as pessoas brancas quando precisam identificar essa pessoa como um não branco, como alguém que não pertence àquela ordem de normalidade, tanto cultural como fenotípica, daquilo que nós consideramos ser branco, inclusive politicamente, do que se considera ser negro e ser branco. E eu acho assim muito simbólico o fato de haver, né, de acordo com o que saiu, né, na mídia, de que havia uma preocupação em relação justamente ao tom de pele do bebê, ou seja, a ideia de tornar permanente um elemento negro na família real britânica foi uma preocupação, e é uma preocupação em ambientes que precisam preservar o seu poder, e o poder está relacionado com o fato não só de ser branco, como de parecer branco, coisa que a Meghan Markle nunca será. Deixa eu aproveitar essa carona para falar, por exemplo, se fosse me classificar e classificar você, por exemplo, né? Já me chamaram de tinta fraca,
né? Que eu acho pejorativo pra caramba. Mas você, por exemplo, você tem um Devuski no sobrenome, os traços, né, lábios, que é o que define, né, o colorismo também, além da cor da pele, você tem os lábios, né, mais carnudos, o olhinho mais puxado de índio, enfim, realmente o conjunto da mestiçagem aí. Você ficou bem à vontade para escrever o livro. Muito, porque em nenhum momento da minha vida e da minha sociabilização eu tive qualquer dúvida a respeito do fato de ser negra, porque ser negra era algo que me era jogado cotidianamente no sistema escolar. Então, eu venho de Diamantina, que é uma cidade do interior de Mato Grosso, no qual eu nunca fui chamada de parda, eu nunca fui chamada de nada que lembrasse a mestiçagem. E é por isso que eu acho muito importante dar um lugar para essas pessoas, porque esse lugar ele é dado, infelizmente, pela leitura que é feita pela sociedade, não é um ato de escolha, né? Na responsabilidade de explicar essas narrativas, de explicar essas histórias que eu tenho certeza que não me pertencem exclusivamente, mas que muitas pessoas no Brasil vivenciaram também. Que dentro de uma sociedade racializada, colorista e racista, eu tenho mais facilidades que a minha irmã negra de pele escura. E eu só consigo promover uma luta antirracista eficiente, consciente desses processos e armada para poder destruí-los. Olha, eu queria ficar com você aqui mais tempo. Eu quero te agradecer do fundo do coração pela equipe da Afro TV, por você abrir aí esse horário na sua agenda, que eu sei que é bem atribulada. Você está lá do outro lado do mundo, a gente lá está lá no Canadá, conversando com a gente aqui no Brasil. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Tchau. E você, já discutiu esse tema? Mande o seu comentário e até a próxima.